Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Mais uma vez, somos lembrados, no verso 23, o cuidado que devemos ter com o uso das nossas palavras. Isso se desejamos evitar sofrimentos futuros. É importante vigiar as palavras e controlar a língua, pois isso está sob a nossa responsabilidade, sem jamais nos dar a condição de justificar qualquer palavra na atitude do outro, pois assim evitaremos muitas desgraças em nossa vida. Em Provérbios 10, 19, que já meditamos nesse trecho, nos diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Uma advertência contra a conversa tola, as palavras inúteis. Por isso que é importante ouvir o conselho de Provérbios 21, 23, que lemos: quem é cuidadoso no falar, evita muito sofrimento. No muito falar, revela-se a falta de bom senso, que leva ao pecado e, consequentemente, ao afastamento de Deus. Pecado constante por meio de ações e pensamentos. O bom uso das palavras, no entanto, pode edificar a vida dos que estão ao nosso redor. Mas o insensato está sempre escolhendo o caminho contrário, as palavras inúteis, as palavras que machucam o outro e trazendo com isso sofrimento para o outro e para a sua própria vida. No entanto, nós devemos considerar se nossas palavras elas têm edificado a vida das pessoas ou elas têm gerado afastamento entre nós e as pessoas, entre nós e Deus e as pessoas e Deus. E é importante que se diga que não tem como a gente justificar uma má palavra na atitude do outro, porque senão você acaba vivendo a sua vida em função do que os outros falam ou pensam, e com essa atitude jamais poderá se justificar perante Deus. Em Provérbios 13, 3, nós lemos: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então nós vemos aí a importância da boa disciplina nas palavras e a evidência do conhecimento verdadeiro, o conhecimento de Deus, começa no controle das palavras que saem da boca, dentro da sua própria casa, primeiro no relacionamento com seus pais, depois com os de fora, e para quem é casado, começa no relacionamento com o cônjuge e filhos,
e depois com os de fora. Quem anda nesse caminho não apenas adquire controle sobre suas emoções quando contrariado, como obtém proteção da sua própria alma ou da sua própria vida. O caminho oposto, no entanto, o descontrole das palavras, o falar sem pensar, né? Falar antes de pensar naquilo que essas palavras vão causar, tanto na vida do outro como na própria vida, porque o relacionamento ele acaba sendo destruído. Então é importante pensar para que não traga ruína para a vida. Por isso, insisto, em Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Você tem evitado sofrimento por causa das palavras que você fala, ou você tem sofrido, você tem trazido dificuldades para a sua vida em função daquilo que você fala? É bom desenvolver a capacidade de pensar antes de reagir, antes de falar. A capacidade de controlar a língua é uma das marcas mais nítidas da sabedoria, uma vez que sabedoria, por definição, é a prática do conhecimento. Então, se você adquire o conhecimento de que é necessário controlar a sua língua e não o faz, então é óbvio que você é insensato e não sábio, né? Aquele que não controla revela a insensatez. Então, a questão não é não falar, porque nós precisamos falar. Em alguns momentos difíceis, nós precisamos falar. Então, a questão não é falar, mas sim como falar. Que palavras saem da minha boca na hora da tensão? Enquanto o insensato, ele tenta se impor pelas palavras e pela elevação do tom de voz, o sábio, com suas palavras, está sempre levando o que ouve à reflexão, pois ele sabe que quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Devemos abandonar a incoerência dos lábios, não é? O belo discurso não revela o sábio, e sim a prática daquilo que se aprende no cotidiano. Devemos abandonar a mentira, a calúnia, o pecado, a insensatez. Devemos buscar o controle e domínio próprio que revela em nós, cristãos, a presença do Espírito de Deus, concedido a nós no novo nascimento como garantia da nossa salvação. Então a pergunta é: quem está controlando a sua vida? O fato é que sempre nós temos duas escolhas a serem feitas e não ficamos neutros em nenhum momento. Precisaremos sempre assumir quem somos e fazemos isso primeiramente na forma como usamos nossas palavras. A linguagem pura do homem que procura o bem será recompensada. Então, não desista do bem. Não desista da verdade. Não desista daquilo que é puro. Pois quem cuida da língua está cuidando do seu futuro com Deus. Pois quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Que Deus te abençoe. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão.
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.